dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal Papo com Mexerica, o podcast mais doce do agronegócio. E hoje, tô sentindo um friozinho por aqui porque a gente vai falar de alimento congelado. A gente vai falar com uma pessoa que já viajou o mundo, já viajou trabalhando a serviço da alimentação, trabalhou em fazenda, trabalhou direto no agro, faz esse link já faz bastante tempo. E hoje a Grano Alimentos nos presenteia aqui, deixando a gente entrevistar aqui o nosso amigo Fernando Giansanto. E desde já quero agradecer. Fernando, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, de verdade. Obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Imagina. Gostoso aí fazer essa troca e bater esse papo, estou à disposição. Então tá bom. Fernando, a gente vai chupar uma mexerica hoje. Bora. E a gente vai falar bastante sobre sua trajetória. E falando em trajetória, a gente quer saber de onde você veio, como é que você começou, como é que começa a sua história nesse setor de alimentos e no agronegócio também. Perfeito. É bacana, porque assim, eu lá atrás me formei em sistemas, pensava que ia migrar minha carreira para essa área mais da parte de TI, e aos poucos eu me identifiquei mais com a área financeira. E meu primeiro estágio foi na Kibon, uma empresa que era controlada pela Philip Morris. Né? Foi meu primeiro estágio, meu primeiro contato com o setor de alimentos. Depois dali migrei para outras funções e fui trabalhar em banco, trabalhei em banco estrangeiro, e de um certo tempo que eu já havia saído da Philip Morris, eu recebi lá um chamado de um ex-chefe perguntando se eu queria voltar, e eu voltei, e aí fiquei por quase 15 anos no grupo, que é um grupo grande, né? Naquela época era um grupo diferente, a empresa era controlada, alimentos era controlado pela Philip Morris, então a Kraft era uma unidade de alimentos dentro do grupo, e ali passei por tesouraria, por várias áreas de finanças. Puxa vida. E aí, em 2009, eu decidi dar uma virada e me mudei para a Argentina com toda a família e fui tocar lá a área de finanças como diretor financeiro da Alpargatas, uma operação na Argentina que havia sido recém-adquirida pelo controlador no Brasil, que naquele momento era Camargo Corrêa, né? E lá eu fiquei 4 anos exercendo, e ali eu me encontrei como uma pessoa organizadora. Eu vi que a minha identidade estava em organizar as coisas. Eu não gosto muito de usar a palavra reestruturação, mas eu me identifiquei com essa coisa de reconstruir, de modificar, de criar, enfim, de estruturar de uma forma geral. Eu fiquei 4 anos na Argentina, e aí por questões pessoais queria muito voltar para o Brasil. Tive uma rápida passagem pelo Grupo Marista. Adorei ter trabalhado no Grupo Marista, também uma área recém-criada que tinha que organizar e tudo mais, que era a área de operações. E aí numa conversa com um grande amigo meu, Guilherme Fleury, eu estava lendo um livro, Sonho Grande. E nesse livro contava a passagem da turma do Banco Garantia com a questão da cervejaria e tal. E eu falei, pô, li aqui, tô vendo que tem uma passagem do teu chefe aqui, do teu ex-chefe, ele havia trabalhado com o Fernando Prado, uma grande referência, que assumiu o Banco Credit Suisse na transição, quando Jorge Paulo e um pessoal foi tocar cervejaria, ele ficou com o banco. E ele falou, você quer conhecer ele? Eu falei, como assim? Vou marcar um café para você conhecer ele. Aí saí de Curitiba, vim aqui para Faria Lima, sentei com ele, ele me explicou o projeto que ele estava tocando no Oeste Baiano, uma área de mais de 100 mil hectares, tamanho da cidade de São Paulo. E eu saí com um esboço na mão, como se fosse uma proposta. Eu falei, mas eu nunca pisei numa fazenda na minha vida. Ele falou, isso é uma empresa. A céu aberto. Exatamente. Aceitei e me movimentei, ou seja, durante 5 anos, lá e cá, Oeste Baiano e São Paulo. Né? E foi onde eu ganhei aí uma enorme conhecimento e adoro o setor, aprendi a gostar muito do setor, do agronegócio, através dessa passagem. E hoje, de 2018 para cá, eu estou na Grano Alimentos. A Grano Alimentos hoje, de fato, é a maior empresa de vegetais congelados. Nós fazemos brócolis, couve, ervilha, mix de vegetais. Atende muito ao B2B. Então, quando muitos restaurantes que acabamos aí conhecendo, o nosso produto está lá. Né? Nós somos licenciados também pela Bonduelle, então os produtos de vegetais congelados com a marca Bonduelle são
produzidos, importados e distribuídos pela Grana. E fazemos várias marcas próprias também do setor. Entendi. Grandes empresas de proteína, né, e tudo mais. Uma empresa que está localizada no Rio Grande do Sul. Temos aí 500 funcionários aproximadamente. E estamos conseguindo fazer com que esse mercado cresça ano após ano. Poxa, que legal. Então essa é um pouco a minha trajetória aí, de forma resumida. E o que eu percebi da sua trajetória é que você só trabalhou com marcas muito grandes do mercado, né? Marcas que se confunde o nome do produto, a marca se confunde, as pessoas às vezes chamam o chocolate e chamam pelo nome do próprio produto, né? E muitas vezes assim, o nosso produto está estampado com diversas marcas extremamente conhecidas. Exato. A nossa vocação, mais do que fazer uma gestão de marca, é fazer uma gestão de um produto com qualidade. Entendi. Né? Então, essa é a nossa vocação. Nós estamos como é que eu posso falar, na linha onde a barreira de entrada é maior. Entendi. Porque ter desenvolvido a cadeia semi-integrado junto aos produtores, num raio de distância próximo à nossa indústria curto, então esse know-how a gente consegue fazer com que uma marca se usufrua desse know-how e coloque no ponto de venda um produto feito aí com máxima qualidade e atenção, feito pela Grana. Muito bom, muito bom. Agora, você falou que o seu início no agronegócio, então, ele se dá no momento em que você vai lá para a Bahia. Primeira vez que você vai para uma fazenda. 2013. E você chega lá numa fazendinha de 100 mil hectares. Pois é, tamanho da cidade de São Paulo, né? Você saía para andar aquilo ali, não andava andava o dia inteiro e não chegava no fim dela. Exatamente, o André falou, não, mas como é que era o escritório lá? Eu falei, não, primeiro que entre você passar pela portaria e chegar na sede eram quase 30 quilômetros. Né? Andava pra caramba, você saía dentro da fazenda, era uma viagem dentro da fazenda. E muitas vezes eu gostava de fazer o trajeto de carro, mas tinha muitas vezes que fazer com avião mesmo, que saía de Brasília, pousava dentro da fazenda para otimizar tempo. E de fato foi um susto no primeiro momento, porque eu falava, nossa, eu dou conta disso. Puxa vida. Eu não sei nada. Mas aí eu aprendi que esse é o meio em que você tem que ser humilde e falar que você não sabe. E aprender. Aprender com as pessoas que fazem, enfim. É um aprendizado contínuo. E fui ali me desenvolvendo e as coisas foram acontecendo. Fernando, eu imagino que foi o desafio do começo ao fim. Foi. E todo dia um aprendizado, conversar bastante, chupar bastante mexerica com quem sabe mais um pouquinho. Exato. Conta pra gente como é que foi esse teu início, como é que foi você chegar lá, qual foi o teu primeiro grande desafio lá? Acho que assim, o primeiro desafio é a gente se cercar de pessoas boas. Né? A gente não consegue fazer nada sozinho e quando eu falo cercar de pessoas boas, são pessoas boas de fato. De verdade. Né? Tecnicamente falando, mas com atitude, humildade para aprender, com resiliência, com propósito, com apetite. Porque se você não tiver esses parâmetros reunidos, você não faz nada, entendeu? Porque, querendo ou não, as pessoas estão deixando esposa, marido em casa, muitas vezes, para ficar numa região mais distante, colocando um projeto para acontecer. Acho que segundo tema é sempre ficar com a ética, com o que é correto, com o que é verdade, nunca se desviar dessas questões. Por quê? O caminho é longo. Então, toda vez que alguém tenta tomar atalhos, é quando ela se perde. Então, ali, era um caminhar. Era importante que a gente entendesse onde a gente queria chegar, mas que as coisas fossem acontecendo aos poucos, sem exageros. E assim eu carrego a minha vida até hoje. Muitas vezes a gente vai falar de um plano orçamentário, falando o seguinte, eu estou menos preocupado com uma taxa de crescimento, estou mais preocupado em não perder o que se conquistou. Né? Acho que, em primeiro lugar, não deixe de lado o que você conquistou. Então, me cerquei de pessoas boas. Né? Pessoas que tinham o mesmo propósito, com a mesma vontade de trabalhar com algo novo e deixar ali a sua marca de realização. E como é que se transforma essa liderança corporativa que você já trazia das empresas que você passou e começar a conversar com o cara do campo, com o cara que já tem experiência ali de entender de terra, de chuva, de olhar e falar assim, acho que hoje chove, hoje não chove não, aquela nuvem está indo embora. Como é que funciona esse tipo de liderança? Como é que ela se transforma?
Você assim, eu pegava e muitas vezes, o que eu sempre peço, até hoje é a mesma coisa, se deu direito nos primeiros 90, 100 dias, de não precisar necessariamente opinar. Escuta. Então, vamos lá. E você escuta de quem? Você escuta de quem faz. Muitas vezes é do cara ali realmente que está colhendo. Né? Então, numa simples caminhada pela lavoura, você entende que o disco da máquina gruda terra e acaba interferindo ali na linha de plantio, que você está vendo. Então, eu falava com a equipe, com as pessoas que ali vinham de outros setores, se deixem levar um pouco, escutem, capturem. Porque é muito bom perguntar, a gente tem que perguntar, exercer aquela prática de perguntar, mas a recomendar, espere um pouco mais. Vamos escutar mais para você dar recomendações objetivas, recomendações bem estruturadas. Então, a dica que eu sempre passo é: se deixe ali o teu tempo de aprender e escutar sobre esse novo negócio, essa nova empresa e tudo mais. Né? Mas foi desafiador, obviamente, porque você está acostumado, muitas vezes, numa indústria em que o verde, o amarelo e o vermelho são bem claros. Sim. Okay? No agronegócio, isso deveria ser claro também, mas você depende de muitas pessoas e essas pessoas estão espalhadas pela sua área como um todo. Então, o monitoramento e a presença é muito importante. Então, quando você pede ali para a pessoa abrir uma rua para instalar os postes frente a uma autorização legal e esse tratorista abre uma área maior do que deveria, como é que você faz? Né? Você está pisando no amarelo, você está descumprindo uma regra. Como é que você controla isso no universo de operações agrícolas com operações tão grandes? Então, você tem que ter engajamento das pessoas, treinamento, confiança. Aí você sabe que está com aquela pessoa, né? Eu confio. Mas na empresa... Mas são processos. O processo precisa eliminar a falha humana. O agronegócio não é só isso. Né? Você tem que transformar cada integrante daquele projeto como um sócio. O tratorista, ele senta no trator, ele sabe que se ele gerar a melhor produtividade, ele vai ganhar parte disso também. Que legal. Ele vai ser incentivado. Que legal. A empresa ganha, o chefe ganha e ele ganha. Todo mundo ganha. Que legal. E agora eu fico imaginando assim, né? Você, nessa trajetória, passou por indústrias que produzem num ambiente controlado, ou seja, uma área abrigada, uma área com segurança bem definida, áreas bem definidas, o que pode, o que não pode, é o que você acabou de falar, o vermelho, o amarelo e o verde. Como é que é você chegar numa fazenda que você sabe que você tem que dar resultado, produzir um produto, mas que você depende do clima, né? E que às vezes ele pode ser bem adverso, você pode estar esperando uma chuva que não vem, esperando um tempo mais seco, uma estiagem e vem chuva. Como é que foram esses desafios? Como é que você lidou com isso? Começou com irrigação, começou a mecanizar de uma forma diferente? Comecei com muita frustração, não vou negar. Olha como essa soja tá linda. 15 dias depois, cadê a soja? Você fala, pô, de fato, mas a gente aprende também com os erros. Então, qual foi o aprendizado nesse percurso aí? Primeiro que é testar. Teste. Muito. Teste produto, teste área. Vai para a operação assistida quando você tem as coisas mais mastigadas. Porque eu acho que uma grande diferença é que se você não testa e toma o risco no agro, a perda pode ser maior. Você perde um pivô inteiro de 150 hectares. Uns milhões ali. Né? Não é um dia de produção. Verdade. Ou deixar de irrigar um dia, você pode perder e levar tudo. Então, a gente entendeu, por exemplo, que o que está sob o nosso controle, a gente tem que fazer. Então, irrigação é algo que a gente controla? Claro, investindo, comprando, é algo que você controla. Então, se eu tenho controle do solo e da água, você eliminou uma boa parte do problema. O solo, existem tecnologias de adubação, variedades de produto, etc., e que você consegue trabalhar. Sim, claro. Irrigação, pivô central, gotejo, aspersão, dependendo do seu apetite, da localização onde você está, também pode ser uma alternativa ali de salvamento. Okay? O sol e a chuva você não controla.
Mas aí fica uma variável diante de tantas variáveis. Então, acho que minimizar o risco, acho que o negócio no agro, e acho que em todos os setores, você não trabalha para... Você até trabalha para querer eliminar, mas você não elimina, você minimiza, mitiga risco. Então, a gente tinha que o tempo inteiro estudar formas de minimizar os impactos. O risco você nunca vai extinguir ele, né? Extinguir você não extingue, mas como é que eu minimizo ele? Então vamos trabalhar na variedade, vamos trabalhar no pacote de adubação, vamos trabalhar no estudo de área, né? Fazer estudo do solo adequadamente, para ver que grade, etc., calcarear, tudo aquilo que quem é do agro conhece bem. E você vai ter a variável clima, que essa você não controla, de fato. Você minimiza o impacto. Ou seja, você constantemente se preparando para como que você vai lidar com aquela diversidade, né? E em alguns setores, a questão climática, ela é um facilitador até. Então, por exemplo, vou falar de grano alimentos. Eu vendo o quê? Vegetais congelados. Eu entro naquela janela de oportunidade que quando dá uma questão climática complicada, o in natura está fora. Entendi. Eu viro a alternativa de consumo de quem precisa do produto e não encontra no in natura por uma questão climática. Por quê? Eu já produzi alguns meses atrás. Produzi o processo que depois a gente vai falar do que é um processo da grana, mas embalou, está guardadinho, shelf life longo, ali para atender no momento em que as coisas não estão bem. Entendi. Eu tenho meu produto lá. Entendi. E aproveitando que você já entrou nesse assunto do alimento congelado, e o que a Grano produz, e produz muito bem, como é que você lida com esse ciclo completo que você tem de chegar ao produto, de preparar o produto, de congelar o produto, até colocar ele lá na área de vendas do mercado consumidor? Explicar rapidamente como que é o processo. Vou falar de um brócolis, por exemplo. Tá. O brócolis que o consumidor consome feito pela Grano é brócolis e nada mais. Então, primeira coisa, que aquele produto que está no pacote não tem conservante, não tem nada, nenhum aditivo. Só brócolis. Como é que esse produto chega na mesa do consumidor? Eu tenho parceiros, mais de 100 famílias de agricultores, formadas em um raio médio ali de 100 quilômetros de distância da nossa indústria, algumas operações mais distantes, até por a questão de entre-safra. Ok? Esse produto, ele é plantado, semeado por esses agricultores. A gente tem uma equipe técnica de agrônomos na companhia, uma diretoria de sustentabilidade, que passa o receituário agronômico ou as indicações agronômicas para essas famílias de agricultores. A título de suporte. A título de suporte, a gente faz o monitoramento, estabelece um contrato com volume, preço, qualidade, previsibilidade de entrega, ok? Garantindo, dentro desses parâmetros, 100% da compra ali estipulada no contrato. Essas famílias de agricultores entregam o produto na Grano, ele passa por uma inspeção visual, ele passa por análises técnicas, ok? Dali ele passa por um processo de corte, higienização, branqueamento, congelamento e embalagem. Nada mais. Da porta para dentro é simples. O desafio está da porta para trás. Porque antes, a semente, eu compro a semente de grandes marcas, Syngenta e mais Sakata. Essa semente, eu tenho um viverista, parceiro meu, exclusivo, ele vai produzir a muda, a muda sai da Grano, padronizada e transferida para os agricultores. Então a gente consegue manter também o standard do produto, da variedade, porque a muda ela é concedida pela própria Grano, através de um contrato também de comercialização, que é descontado no preço de venda depois do produto final. Entendi. Okay? Então, resumindo, eu tenho uma equipe técnica fazendo esse monitoramento do campo, garantindo que o produto do momento da compra da semente, transformação em muda, em planta final, produto congelado, mesa do consumidor, tenha a mais alta garantia de qualidade e segurança alimentar possível. É como se o seu produtor ele fosse uma rede credenciada, o seu autorizado a preparar aquele produto dentro do que você, da tua especificação, o que garante para ele segurança financeira, porque ele sabe que ele vai vender sempre para você, né? Ele não vai precisar ficar preocupado se vai ter para quem vender ou não vender, né? E ele entrega para você um produto que você já estava esperando, da maneira que você esperava, né? Exatamente. E assim, e se eu te perguntar,
na sua concepção, um pacote de brócolis congelado, 1 quilo, custa mais caro, mais barato ou a mesma coisa do que 1 quilo de produto in natura? É uma boa pergunta. Eu não sei te responder. Custa mais barato e bem mais barato. Aí você vai falar, mas qual que é o pulo do gato nisso? Uma cabeça de brócolis, por exemplo, que vai para o in natura, ela vai com 150, 200 gramas de peso. Tá. Só que essa flor, ela pode chegar a 500, 600, 700 gramas. Ela é uma lavoura desuniforme, né? Esse produto de 500, 400, 600, ele não vai para o in natura porque o consumidor não compra uma cabeça tão grande, com vários floretes. É aí onde entra a indústria facilitando também a vida do produtor, porque tudo no final é alimento. Entendi. Com as mesmas propriedades e tudo mais. Então passa a ser um canal e com isso consegue equilibrar o preço, até porque aquela lavoura e aquele adubo que produziu a cabeça de 200, produziu a cabeça de 600 também. O custo de produção foi o mesmo para o agricultor. E aí ele consegue ter uma monetização importante no processo da indústria e a gente consegue ofertar para o mercado um produto com preço melhor, com as mesmas propriedades ou até melhores do que o in natura, porque o nosso produto foi congelado 5, 6 horas depois que foi colhido. Puxa vida. Por isso a distância que você tem ser mais curta também com a produção. Eu acredito que dentro desse teu processo também o desperdício é reduzido ao extremo, né? Fantástico. E aí vamos falar de desperdício, isso tem a ver com o capítulo sustentabilidade também. Desperdício. Primeiro desperdício, do ponto de venda. Tá. O FLV, o in natura, como a gente chama, FLV, ele gera um desperdício ali porque o produto estraga ali na prateleira. Tá. Né? E o produtor ele vai lá, faz ali a troca, né? E, então é o primeiro desperdício que congelado você não tem. Entendi. Okay? Segundo, você em casa vai pegar um florete, 2 floretes, vai preparar, você não vai precisar jogar o restante fora. Uma salada você prepara, um in natura você prepara, você não consegue usar 2, 3 dias. Congelado, você pegou 2 floretes, você coloca na geladeira e está pronto. Você não precisa lavar novamente, você vai ferver ele ali por 1, 2 minutos, que não é um produto pronto para o consumo. Sim. Ele precisa passar por um processo de cocção. E você elimina várias etapas, em que você não vai gerar mais lixo em casa, cortando, enfim. A gente tem um reaproveitamento do próprio talo do produto, que é alimento também. Sim. Então, quando a gente faz os mix de vegetais, as seletas, existem alguns SKUs que vão talo de brócolis. Porque o talo de brócolis muita gente adora. Eu, particularmente, gosto mais do talo do que da flor. Entendi. Né? Então, você tem quase que 100% do aproveitamento do produto. Que maravilha. Que maravilha. E dentro desse processo produtivo, dentro desse processo todo que você tem, como é que funciona a rastreabilidade e qualidade? Como é que vocês fazem isso? Se me permitir, eu estou de olho nessa mexerica. Vou pegar, porque Por eu até fiquei desconfiado que fosse de mentira. Não mas eu vi ali que não é. Nós somos certificados hoje pela certificação BRCGS. É uma das certificações mais rígidas que existe no mercado internacional. Tá. Somente a BRC e mais uma certificação permitem com que você possa produzir e comercializar em outros mercados, como o mercado americano. Ok? Por quê? É um processo que garante a rastreabilidade e qualidade final do produto. Então, imagina o que é garantir uma rastreabilidade de um mix de vegetais. Você tem um pacote que vem cenoura, ervilha, batata e brócolis. Cenoura é produzido por um, ervilha é produzido por outro, brócolis por outro. Como é que você mantém a gente tem rastreabilidade de tudo isso? Então, o produto final hoje, a gente consegue identificar a origem de quem plantou aquele produto e quando aquele produto foi entregue. Puxa vida. Na grama. Rastreabilidade, senão a gente não teria BRCGS, a certificação. A gente consegue ter uma garantia nos padrões de qualidade diante de um produto que ele é similar ao in natura. A gente não pode esquecer que não é um produto processado, é uma indústria minimamente processada. Ok? Ah, mas o produto vem um pouquinho amarelo. Claro, você está comprando um produto como se fosse in natura congelado. Ele sofre as intempéries climáticas, ele sofre diferença de cor, entendeu? Tem tudo isso como um produto in natura, que a gente minimiza no processo, porque ele passa por um processo de branqueamento. Para quem não sabe, branqueamento, você passa por uma água
a 95 graus, mais ou menos, aí, por alguns minutos. Dá um susto nela. Dá um susto para frear a produção de enzimas. Uhum. E com isso o produto se mantém mais intacto com as suas atribuições ali, com as suas características, né? Então, isso é um dado importantíssimo. É uma das poucas empresas do setor que consegue garantir esse nível de rastreabilidade. Puxa vida. Bom, eu imagino também que dentro desse canal de produção, desse corredor, tá boa? Tá boa. Fica à vontade. Você deva ter, assim, equipamentos mais sofisticados, equipamentos, assim, talvez já alinhados com a indústria 4.0, alguma coisa nesse sentido. Como é que é o teu processo de industrialização ali, desse processo? Eu adoro essa pergunta às vezes, porque quem é mais distante do setor não consegue imaginar que a indústria começa lá no campo, né? Lá na lavoura. Então, monitoramento aéreo das lavouras, muito teste na lavoura. O produto, quando chega na fábrica, se ele já chega bom, os meus equipamentos, eu já vou falar deles, eles são menos importantes. Se o produto não chega bom, os meus melhores equipamentos não vão eliminar os problemas do produto. Coisa ruim entra, coisa ruim sai. Então eu tenho que cuidar do produto até a porta da indústria. Entendi. Eu tenho que manter ali. Dali para dentro, eu tenho sortidora óptica utilizada para grãos, para café. Né? Então ela por laser ali, você fala o seguinte, ó, uma mexerica deveria ter estas características para ser um bom produto. Qualquer imagem diferente disso daqui, você cospe fora. E aí esse produto vai entrando na máquina e ele vai fazendo a relação desse produto que está entrando com essa imagem e ele tira com sopro de ar e separa ou o florete, ou separa a ervilha, etc. Né? Então, enfim, máquinas as mais modernas do setor a gente tem. Agora, isso elimina? Não elimina se o produto que entrar com defeito. Então a gente busca comprar bem na safra, porque a gente safra sempre épocas de produtos com qualidade e ter um bom controle junto aos produtores para que a gente consiga manter a qualidade até a mesa do consumidor. Entendi. E bom, e nesse ecossistema do produto do alimento congelado, como é que está a Grano hoje? Onde que ela se posiciona? Quando a gente fala de produto congelado, até antes de falar de grano, falar do setor de congelado. Diferente do varejo em geral, congelado tem aquele desafio que aquele ali é o espaço. Você vai entrar com o teu produto, você entra com o teu, alguém tem que sair. Aquele é o espaço. Você não pega e movimenta uma gôndola na ponta do caixa, você não consegue fazer isso com facilidade. Entendi. Então, eu vou pedir para você só chegar um pouquinho pertinho do microfone. Opa, aqui. Claro. Aqui o papo é informal. Quer que eu repita? Não. Então, assim, aquele é o espaço. Tá. Eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que entender essa cadeia. Como é que ela funciona? A cadeia de frio, ela tem vários desafios. Ela não pode perder frio, o produto bloca, né? Perde as suas características. Então, em primeiro lugar, aí vamos falar da Grano. Como que a Grano está posicionada? A Grano hoje, como capitã da categoria, a gente tem cerca de 40% de todo o mercado de vegetais congelados, exceto batata. Batata não entra nessa minha conversa, é um outro segmento. Mas tudo que for brócolis, couve, ervilha, mix de vegetais, cenoura, por aí vai, nós temos 40% desse mercado. Não através da nossa marca. Com a nossa marca e as marcas que a gente acaba produzindo como co-packer. Com a nossa marca, a gente é líder no cash and carry. Então, o cash and carry, a marca Grano também lidera o setor. Né? Então, e nós somos também líderes hoje no B2B. Então, o food service direto, grandes marcas de restaurantes, às vezes que a gente conhece, ou marcas tradicionais, bandeiras tradicionais, a gente fornece também. Tá, entendi. Bom, e viajando ainda nesse caminho entre produção, trazer para a fábrica, todos os processos, a gente sabe que o marketing está em tudo, ele é feito para entender a cabeça do consumidor, os desejos do consumidor, gerar produtos para isso, e existe hoje a sustentabilidade muito em voga no marketing. Como é que vocês trabalham hoje essa questão de sustentabilidade? É algo que já está definido? É algo que vocês estão sempre buscando melhorar? Como é que funciona? Boa. Assim, eu costumo dizer que a gente é uma empresa, ainda bem que nós nunca fomos na onda
de querer mostrar aquilo que nós não fazíamos. Uhum. Em primeiro lugar, e aí eu vou falar um pouco das consequências e do porquê. Nós conseguimos, no ano passado, a aprovação de uma linha verde de emissão de CRA com selo de sustentabilidade. Uma coisa bastante difícil de se conseguir e muito atrelada às questões sociais até mesmo. O que é sustentabilidade na nossa visão e um pouco na minha visão? E aí podemos discordar aqui. Falar que trocou a lâmpada, que faz coleta de água para reuso, isso é obrigação já. Isso não é, pelo amor de Deus. Ficar citando isso como projetos em discussões, eu acho até meio vergonhoso. A produtividade está em primeiro lugar na eficiência. Quando você adota a palavra eficiência, você está sendo sustentável. E eficiência? Ah, mas irrigação que pega água, etc. Faz a conta, você vai ver que isso é mais sustentável do que não fazer. Por quê? Você está usando menos plástico, porque você está produzindo mais. Você está usando menos terra, porque você está produzindo mais por metro quadrado. Você está usando menos insumo defensivo, etc., porque você está produzindo mais por metro quadrado. Então, quando você adota eficiência como pilar central do seu negócio, você está sendo hipersustentável, porque você está mitigando um monte de gasto desnecessário da sua operação e na indústria também. Entendi. Quando eu falo que eu consigo ter um produto com rendimento próximo a 100%, eu estou cuidando de aproveitar o máximo do meu alimento. Né? Então, sustentabilidade para nós, em primeiro lugar, sempre foi eficiência. E todo o restante, obrigação. Claro que onde é possível a gente vai colocar coletores de água, a gente vai fazer reaproveitamento de água, a gente vai usar o resíduo da água para irrigação, a gente vai trocar caldeira de óleo xisto para que seja com madeira reciclável, com eucalipto reciclável, né? Replantio. É claro que a gente vai trocar as empilhadeiras para que elas sejam também com energia sustentável. É claro que hoje, por exemplo, a minha energia, aí vamos falar o que é a grano. 100% da minha energia é oriunda de fontes renováveis. Então, a gente tem o selo I-REC. A gente participa do Eu Reciclo, em que a gente faz os investimentos necessários para fazer aí o melhor reaproveitamento de embalagem, se bem que no nosso setor é o menos relevante. É importante, mas é o menos relevante. Né? Mas o fundamental é que a gente trabalhe incessantemente para que a gente consiga ser mais produtivo, mais eficiente no campo. Isso vai gerar menos combustível, menos plástico, menos insumo. Isso é sustentável. Agora, é importante você falar disso porque a gente sabe que o ideal de todo mundo seria você produzir mais com o mesmo recurso ou com menos. Né? A chamada eficiência, você ser mais eficiente, né? E a gente sabe que o alimento é necessário você ter água limpa, né? Água tratada para você fazer todo o processo de limpeza desse produto. Mas na indústria como um todo, na produção de um trator, na produção de um caminhão ou de um carro de passeio que você tem em casa, utiliza água limpa, água potável que você ingere dentro de um processo de pintura, por exemplo, de um processo de produção da própria borracha. Né? Então, há informações de que quando o carro sai na ponta, lá da linha de montagem, ele consumiu 20 mil litros de água. Isso é água potável, água limpa, que a gente bebe, que a gente toma banho. Né? Mas de verdade, eu quero te perguntar o seguinte. Você que esteve lá numa fazenda com 100 mil hectares, que é uma operação absurdamente gigante, e você que trabalha num nicho de produção, com um produtor que é pequeno, ele trabalha com uma área menor, mas ele é altamente eficiente. O que você pode traçar de paralelo entre esses dois tipos de plantio, de cultivo? Olha, a gente acha que... a gente não, mas tem gente que às vezes acaba julgando o produtor pela qualidade de uso desses ativos, vamos chamar assim. A água é um grande ativo. Ele é a pessoa mais preocupada pela sustentabilidade, porque ele sabe que se aquilo acabar, a família dele acabou. Então ele sabe que ele precisa dar um bom e um correto uso para aquilo. Ele sabe, inclusive, que por mais que ele tenha um reservatório, que ele capta aquela água via poço artesiano, custa energia, custa diesel para ele captar, para ele irrigar e tal.
Então ele vai buscar usar a maior eficiência possível. E ele vai buscar aprender sobre isso. Então vai desde... Eu tenho uma passagem que foi interessante quando a gente foi visitar a região do Oregon para ver os sistemas de irrigação. Os caras estão já há várias décadas nisso. E eu trouxe de lá uma coisa que eu nem imaginei que ia trazer, que era uma lepa, esqueci até o nome, que é o aspersor. Aspersor, de uma marca que eu aprendi muito lá na época, que tinha uma eficiência de mudança de direção, de raio, etc. E aquilo ali me causou um benefício tremendo. Você vê, você investe um monte de dinheiro no equipamento como um todo e um aspersor fazia diferença. Então, acho que o tempo inteiro a gente tem que estar atento a essas novidades, atento a essas questões, para que a gente seja o mais sustentável possível em tudo. No uso do equipamento, do maquinário, dos insumos. E eu acho que só muda o tamanho. Já não diziam aí, o próprio Jorge Paulo Lemann, que tocar um boteco ou a maior cervejaria do mundo, o trabalho era o mesmo. Né? O trabalho é o mesmo. Então não importa se é pequeno ou grande, o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Você vai se preocupar igual, vai acordar cedo igual e vai tocar aquilo como se fosse seu e sendo seu igual, pequeno ou grande. Eu imagino, tem todo sentido isso. Isso é assim, eu tenho uma origem na construção civil, né? E eu sempre falava dessa maneira, que o custo para se fazer um trabalho pequeno ou fazer o grande, cara, ele está em horas, em dias, é unidade. Então ele é o mesmo, cara. Ele é a mesma coisa. Eu faço coro com isso. Bom, e a gente falando em equilíbrio e falando em crescimento, como é que está lá a vida de vocês em equilibrar o crescimento social e comercial da companhia? A gente tem, como eu falei, né, a nossa responsabilidade social ela foi reconhecida através de um selo verde no pilar social, em que, em meio a uma das maiores enchentes que o Rio Grande do Sul passou em 2024, a gente, naquele mês das enchentes, a gente aprovou um plano junto a um banco onde eu garanti, pelos próximos 2 anos, para todas aquelas famílias parceiras agricultores da Grano, em que eu manteria o meu volume de compra, de acordo com a capacidade produtiva deles também, por aqueles 2 anos, muito atrelado ao tamanho da linha que a gente estava operando, captando. A gente, na sociedade serafinense, onde a gente está, no município de Serafina Correia, município com mais ou menos 15 mil pessoas, a gente faz o possível também para participar. E a gente entende que parceiro agricultor, ele realmente é parceiro, ele participa das discussões de forma muito aberta com a Grano. Então a gente tem uma responsabilidade social grande, porque são famílias que sim dependem em grande parte da Grano. Ou da Grano, ou do nosso concorrente, que está lá também na região, ok? E isso a gente busca um equilíbrio através de muita transparência, muita participação, e para que eles entendam o que acontece no nosso mercado. Ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, a gente trouxe, ano retrasado, foi antes das enchentes, vários agricultores, com alguns com as esposas e tudo mais, para que conhecessem o mercado de São Paulo. Vem ver aqui o teu produto. Olha o que ele se transforma. Puxa vida. Aí eles viram na prateleira o preço, a concorrência, etc. Isso ajuda a formar conceito até de preço, de que o jogo tem que ser muito transparente. Entendi. A gente tem um contrato, sabe que contrato só serve para quando você briga. A gente não quer brigar. Então, várias vezes, talvez seja exagero, algumas vezes nós tivemos que reconhecer um preço maior, embora aquele do contrato fosse menor. A gente entendeu que, olha, parceiro, realmente a gente pactou, mas as coisas caminharam para outro vento aqui, a gente vai ajustar para cima. Como tivemos que recuar também. Olha, pactuamos alguma coisa aqui, mas o mercado veio para trás, o insumo caiu demais, retraiu. Se a gente não fizer a gestão aqui da cadeia, nem eu ganho, nem você vai ganhar. Isso, ok, funciona bárbaro, porque há confiança. Isso você constrói ao longo de anos. Por isso que eu falo que a barreira de entrada está da porta para fora ali. Quando você começa da semente até o produto final. Essa construção é uma construção de confiança. Entendi. E na questão ambiental, como é que vocês estão lidando lá? Como é que vocês lidam, né?
com relação ao cultivo? Como é que vocês estão trabalhando isso? A empresa ela tem todos a geração dos seus resíduos, que não são muitos, com fornecedores, captação credenciada, né? A gente até estamos já no segundo relatório de sustentabilidade, com base aí nas normas do GRI, enfim, na página da Grano, para que seja consultado, e a gente busca ali fazer o mais correto possível. Quando eu falo que a gente busca, a gente está sempre sujeito a errar. A gente tem que mitigar e minimizar todo e qualquer erro. Então a Grano hoje é uma das empresas que mais vem investindo. Eu posso dizer que 60% do nosso CAPEX dos últimos 5 anos foi feito nessas áreas. Entendi. Áreas de qualidade e ambiental. Então a gente expandiu a nossa estação de tratamento de efluentes, a gente levou o nosso ponto do descarte, a água que vai para o descarte pós-tratamento, ela chega no leito do rio mais limpa do que o próprio rio. Puxa vida. Isso a gente pode garantir com qualquer análise que seja solicitada. Então essa é a nossa obrigação. Já que era para investir, já que era para fazer, vamos fazer bem feito. Entendeu? Vai fazer um CAPEX? Não faz um negócio mais ou menos, já faz o que tem de melhor. Puxa vida, que legal. E você falou sobre o trabalho social que vocês desenvolveram por conta dos problemas que o Rio Grande do Sul viveu no ano passado. E como é que foi lá na região? Como é que foi a recuperação? Vocês tiveram muita área afetada lá? Então, a nossa indústria não foi afetada, ok? Porque ela fica num ponto mais alto, mas as lavouras elas foram muito afetadas. Elas não foram necessariamente afetadas com a enchente. Elas foram afetadas com tudo que traz junto com a enchente. Excesso de umidade por muitos meses ali não fazia com que, ou não corroboravam para que as plantas germinassem, crescessem com saúde, vamos chamar assim. E isso fez com que a gente rodasse um ano inteiro com pouco estoque, com muita dificuldade, perdemos produtos estocados na enchente, na região de Esteio, perdemos bastante coisa, mas não deixamos de abastecer nenhum cliente, porque a gente sempre trabalhou com uma política de estoque regulado para que a gente não gere ruptura no mercado, já que o congelado existe exatamente para entrar nessa janela que quando falta a gente está lá, eu não posso deixar faltar com congelado. Então isso é um custo que a gente carrega no nosso pianel, mas está no nosso DNA em garantir para os nossos clientes ou para as marcas Copacker que eu produzo a garantia de que eu vou conseguir abastecer. Então, nós tivemos famílias dentro da Grano que foram afetadas e a gente deu o nosso apoio diante do que estava ao nosso alcance. Procuramos fazer, eu pessoalmente estive na região de Roca Salles, de Mussum, onde a gente presenciou aquelas imagens horríveis na televisão e tentando entender, e eu sabia que na verdade aquilo ali eu não estava ajudando ninguém, eu estava me ajudando. Né? Quando eu estava ali no meio distribuindo alimentos, eu escutava de cada dono de uma casa, de uma senhora, que ela estava deixando aquela casa, que ela viveu durante anos ali, e me contava toda a história que ela já tinha contado 20 vezes, e aquilo era importante que ela seguisse falando sobre aquilo, e aquilo ali serviu como uma terapia para mim. Então, quando eu falo que eu fui lá, não falo com ar de que foi lá para fazer uma imagem que estava ajudando, eu fui lá para eu precisava viver aquilo. Né? E a gente teve a pandemia também, e a Grano na pandemia, no ano de 2020 ou 21, né? 20 foi a pandemia ali, foi o primeiro período. A gente fez acordo com várias instituições hospitalares, fornecendo alimentos de forma ilimitada. Então eu cheguei para o Hospital São Paulo, por exemplo, ou Pequeno Príncipe em Curitiba e vários outros. Durante o período que você precisar, você faça a encomenda, a gente vai te abastecer com produtos da Grano sem cobrar nada. E a gente fez isso de forma voluntária e procuramos nos ajudar de outras formas assim. Né? São nessas horas de crise que a gente descobre quem tem de fato um compromisso com auxílio, com ajuda, com a compaixão com as pessoas, né, com a solidariedade. Né? E é uma solidariedade, você pensa em negócio também quando você está fazendo isso. É óbvio que você usa a solidariedade como alavanca principal, porque a gente é gente. Né? Mas deixa também o hospital conhecer o produto, ele vai passar a ser um comprador lá na frente do produto depois, se ele vê que atende, e por aí vai. A tendência é sempre você buscar
parceria com quem te ajuda, né? Eu imagino que lá na tua cadeia produtiva lá de alimentos, você tenha lá pessoas que estão há anos fornecendo aquilo que são as suas prioridades ali, que você fala, não, isso aqui está com a gente há muito tempo, faz tudo direitinho, então isso. Vamos manter aqui junto com a gente, por que vai perder, né? Exatamente. Né? Bom, eu imagino que também dentro desse sistema lá, da produção que vocês têm, os níveis de consumo sejam absurdos, de água, de energia e tudo. Eu fico imaginando, para congelar isso, como é que é hoje a tua estrutura de congelamento de câmara fria, como é que é isso? Assim, até parece, né, mas não é o grande custo nosso. Não é tanto por uma questão, acho que, de eficiência, mas também é. Porém, dentro do custeio do produto, o principal custo é o próprio produto, porque por ser minimamente processado, o próprio nome já traz. Se é minimamente, entra brócolis e sai brócolis. Não sai uma pasta de brócolis, não sai brócolis... Mais alguma outra coisa. Mais uma outra coisa. Entra brócolis, sai brócolis. É claro, você tem o túnel de congelamento, energia, e a câmara de conservação, em que grande parte das câmeras não são nossas. São terceiros. Eu trago para São Paulo, eu distribuo em vários pontos onde eu alugo espaço para manter o meu produto armazenado. Entendi. E essas empresas, por sua vez, também fazem um investimento até para mitigar custo, para que seja o mais sustentável possível. E a nossa energia consumida, ela é oriunda, como eu disse, de 100% de fontes renováveis. Né? Então, assim, para te falar, a minha energia representa hoje, em termos de custo, se eu fosse te falar aqui um número, em torno de 4%. Puxa vida. É pouco. É verdade. 5% talvez. Entendi. Bom, e dentro, você explicou que você já trouxe o produtor para ver o produto aqui nos grandes centros, na área de venda, para entender aonde que ele está chegando, como que ele está chegando. Isso cria mais responsabilidade, mais comprometimento de quem produz. Como é que está essa tua relação? Tirando isso, como é que está a tua relação hoje com o seu consumidor final? Como é que você está sentindo? Está conseguindo atender? Está precisando ainda se desenvolver? Eu estou falando também até de uma visão global do segmento. É bem desafiador. Por quê? Querendo ou não, comunicação é um grande investimento. Comunicação custa bastante cara. Então, você explicar para o consumidor que existe um produto que é similar àquele que ele consome hoje, ou até mesmo melhor, porque tem muitos produtos in natura que andaram 3 dias aí de viagem até chegar na mesa do consumidor. Sim, claro. Okay? Congelado. Foi congelado horas depois. Isso é uma comunicação muito pesada. Foi por isso que a gente adotou a estratégia de atender algumas marcas, como o Copec, porque eles têm capacidade para fazer essa comunicação. Então, é um outro meio de comunicação. Mas, pasme, até 2020, 2021, a demanda por produtos congelados desta categoria era maior do que a indústria era capaz de fornecer. Então, eu tinha uma demanda que não era atendida, em grande parte era atendida pelo importado. 40% do que se consumia de vegetais congelados entrava de outros mercados. Eu me lembro bem disso, que era muita coisa de fora. Muita coisa de fora. Então foi sacando essa questão que a gente falou, a gente precisa aumentar a capacidade. E aí nós passamos e mais do que dobramos a nossa capacidade produtiva em meio à pandemia. Eu estava importando equipamento, com dificuldade de trazer equipamento, no meio da pandemia, fazendo a expansão da fábrica, e a gente mais do que dobrou a nossa capacidade. E a partir deste ponto a gente conseguiu atender uma demanda, de certa forma, a gente não conseguia atender antes. E você trabalha com uma mão de obra que não tem home office, né? Você trabalha com um pessoal que tem que estar lá na home office, exatamente. Tem que estar lá na produção. Tem que estar lá na produção. Não tinha jeito, né? Era um cuidado que você tinha que ter com todo mundo, com a saúde de todo mundo, né? Exatamente, até porque algumas empresas da região, elas foram bastante afetadas ali, né? Houve muita matéria na época, muitas publicações de empresas de proteína que estavam sofrendo ali com números enormes de afastamentos, mas a gente adotou todos os protocolos possíveis, desde do ingresso nos ônibus, aquele assento, por fileira de assentos, as divisórias, né? As divisórias na linha de produção, e a gente foi fazendo tudo e eu acho que a gente atingiu aí os nossos objetivos, viu? A gente conseguiu proteger bem as pessoas enquanto a gente seguia produzindo
e atender no mercado. O setor produtivo teve que reaprender a fazer muita coisa, né? Foi. A fazer aquilo que fazia de uma maneira tão natural com todo mundo ali, e daqui a pouco teve que implantar novas regras, novos distanciamentos e é isso, né? Bom, e você falou que a demanda cresceu bastante. Isso afetou no campo ou vocês fizeram isso numa curva escalável que... Isso é uma boa pergunta. A gente sempre planeja antes de ter a demanda. Então, porque como é uma curva longa, se imaginar que eu tenho que comprar semente, fazer a muda, o produtor tem que arrendar a terra, plantar, colher e tal, não adianta eu fazer um orçamento, falar, vamos crescer 20%. Cuidado, você da indústria, isso você consegue fazer, porque você controla, você muda as variáveis facilmente. Aqui, se eu coloco que eu vou crescer 20%, eu vou ter que firmar contratos de 20% a mais de plantio, de 20% a mais de arrendamento de área que o produtor vai contratar, 20% a mais de compra de sementes. Logística, como é que você faz? Tem que firmar contratos de logística, então a gente prefere caminhar do que correr nesse negócio. É melhor não perder o que tem do que ganhar mais. Então a gente coloca crescimentos bem possíveis de serem cumpridos e às vezes deixando alguma coisa de fora que poderia ter sido melhor. Paciência. Vendo, né? Eu tenho lá minha curva de estoque, sempre tem a entre safra, que você chega no mínimo, e mesmo assim a Grano multiplicou por 5 vezes, 6 vezes o crescimento. 5 vezes, pelo menos, o crescimento de receita nos últimos 5, 6 anos. Entendi. Agora, eu queria falar com você um pouquinho sobre quando as pessoas dizem que o Brasil, né, se já não vai ser o celeiro de alimentos do planeta, porque, graças a Deus, aqui a gente é privilegiado com uma situação climática diferente dos Estados Unidos, que tira uma lavoura, aqui a gente consegue tirar no mínimo 2, né? E por aí vai. Mas agora falando com você, com a tua expertise, o que você enxerga como grande desafio agora no futuro para o setor de alimentos no Brasil? Eu acho que assim, questão climática sempre vai ser um desafio, isso sem dúvida, mas existem as ferramentas para mitigar esse risco. A gente estava falando um pouco antes aqui, os equipamentos de irrigação, enfim, investimentos que você pode ajudar a minimizar, mas questão climática eu acho que é uma. E questões, acho que regulatórias, que são importantes. Mas mais regulamentos ou adequar o que já existe? Não, é adequar o que já existe, até porque eu acho que a insegurança, acho que até frasear o que eu estava falando, a insegurança que às vezes acaba gerando uma bagunça. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A insegurança às vezes faz com que produtores comecem a abrir áreas porque alguém falou que em algum momento não vai se poder mais abrir área. E aí ele corre para fazer uma coisa que ele não precisa, porque ele já tem área. E aí ele está vendo, tanta insegurança que ele acha que daqui a 10 anos ele não vai conseguir ter mais área para expandir. Então você acaba fazendo uma bagunça muitas vezes pela insegurança regulatória. Acho que essa é a palavra certa que eu deveria usar. Porque a gente já tem os mecanismos. Sim. A gente precisa monitorar adequadamente e treinar. Acho que treinar sempre. Tem que explicar né? De fato, se a gente pega a quantidade de áreas em pousio no Brasil, elas são gigantescas ainda. Em tese, você não precisaria abrir mais área por muito tempo. Tem muita área aberta. Concordo. Em tese, tem muita área aberta. Mas você acaba criando, às vezes, muitas vezes, essa insegurança que o cara fala, deixa eu garantir porque vai mudar a lei no ano que vem. Então, hoje eu posso, ele vai, corre e faz uma coisa que nem precisaria estar fazendo. Você acha que hoje a gente ter vamos dizer assim, um maior preparo para lidar com as terras que a gente já possui, seria um assunto para a gente discutir hoje em caráter de urgência? Assim, você acha que ainda falta muita coisa para a gente... porque eu falando com a minha visão de engenharia, né? Eu entendo que se a gente está batendo recordes de produção e o pessoal tem seu mérito nisso, porque se você pegar, você está no Rio Grande do Sul, você deve ter um milhão de exemplos lá de pessoas que falaram, não, o meu pessoal da minha família foi para o Mato Grosso há 40, 50 anos atrás, eles estão bem lá. Exato. E foram lá e fizeram acontecer com muita dificuldade. Exato. Muita dificuldade mesmo. Então tem um mérito. Mas eu penso que ainda cabe muita engenharia para ajudar a produzir mais com o que existe.
É verdade. Eu concordo e acho que aí vai um bom exemplo. Se a gente pegar a evolução no agro, vis-à-vis a evolução tecnológica na indústria, a do agro, partindo do mesmo ponto, ela foi mais rápida. E ela só está na metade. Mas não há... Ninguém poupa esforço aqui. O agro tem muito ainda para apresentar e tem muito para ensinar a indústria. Porque, de fato, a evolução é gigantesca no agro. Sim, tecnológica. E tecnológica, quando a gente fala, é desde o solo ao monitoramento, aos controles, aos equipamentos. Assim, é uma infinidade. A gente ficaria 5 horas aqui falando do que já tem no agro. Exato. Que é uma área assim, enorme de novidade. Né? Entendi. E hoje você, falando exatamente sobre isso que precisa ser discutido, né? O que você entende como o lado humano, o lado que você sempre lidou, liderando pessoas, qual o perfil do profissional hoje que a gente tem que destacar, que vai se dar bem nesse mercado do agro, que vai se dar bem no setor produtivo de alimentos? O que você pode dizer sobre esse profissional? Pessoas curiosas, que queiram realmente estudar e aprender. Porque, como eu falei, o agro, ele gosta disso. Ele é humilde. Ele entende que ele precisa aprender e ver as melhores práticas constantemente. Segundo, a resiliência. Acho que não existe ser humano mais resiliente do que o agricultor. Porque vai aquele ano, vem, falta chuva ou chuva em excesso, ele perde e fala, não, mas vai. Aí vem o segundo ano e fala, não, mas vai, está valorizando 2 sacas de soja por ano a terra, não tem problema. Ele é resiliente. Então tem que... Por quê? Você não pode ter pressa. Você já viu que o agricultor, o cara vai e planta teca, né, numa área da fazenda e fala, não, daqui a 15 anos vai colher. Ele já está, enfim, ele é resiliente, ele sabe esperar, ele é paciente. Então, quer entrar no segmento? Primeira coisa, estude muito. Procure fazer o que é certo. Faça o que é certo. Pense sempre, tudo que você for fazer é sustentável, é correto, eu vou fazer. Entendeu? Se tiver que plantar, planta, se tiver que colher, colhe. Não importa se você é um CFO, se você é uma pessoa de recursos humanos, entre nesse mundo, conheça, coloque a mão na massa para você entender como é que funciona e entender as dificuldades. Entendeu? Fernando, você falou do profissional, você contou a tua trajetória, você contou que você foi para uma fazenda, que foi eu imagino que deva ter sido uma das maiores experiências da sua vida. Eu ouvi aqui você falar com muito entusiasmo da cadeia produtiva da empresa que você representa, a responsabilidade, sabe? Dar condições para que esse produtor ele tenha segurança econômica, segurança daquilo que ele está fazendo, ele sabe que ele vai entregar e vai entregar bem, e ele vai receber por aquilo. Mas eu queria agora te pedir, que a gente está chegando no final, eu queria que você mandasse o teu recado. O que você quer falar para a gente, que recado você quer deixar para quem está assistindo esse podcast, para quem está curioso, para quem quer participar, para quem quer entrar no agro, quer aprender um pouquinho mais sobre o agro. Acho que o que eu tenho para passar aqui é cuidado, que é um setor apaixonante. Você vai entrar, você não vai querer sair mais. Seja ali na linha de produção mesmo ou relacionado mas você vai se apaixonar. Eu acho que é um pouco desse espírito empreendedor, de curioso, não ser apressado, entendendo que sim, o Brasil é o celeiro do mundo e são enormes oportunidades. Tudo que já existe pode ser reinventado. O brócolis pode ser reinventado e a gente está reinventando ele. Em breve a gente vai trazer notícias sobre isso. Então tem muita coisa dentro das aspirações nutricionais que a população precisa. O agro ele consegue transformar. Né? Ele tem essa capacidade. Então, e faça as coisas certas. Eu até gosto de dizer que todas as minhas passagens, eu sempre pude ingressar numa empresa ou fazer uma mudança, obviamente pelos meus méritos, mas sempre teve alguém que eu trabalhei que recomendou. Então, quando eu saí lá de trás, o colega me chamou e fui para lá, é o colega que recomendou que eu tinha trabalho. Então, você deixa a tua marca. Então, não tenha pressa.
Vão com calma, faça as coisas de forma respeitosa, faça as coisas dentro do seu tempo, porque a tua trajetória vai ser longa e as suas referências vão estar ali, por onde você passou. Entendeu? E você menos imagina, depois de 20 anos, você vai estar cruzando com uma pessoa que você trabalhou 20 anos atrás, que te estendeu a mão ou que te ajudou num novo projeto, porque sabe da tua índole, sabe do seu caráter. E eu acho que é isso que a gente nunca pode perder de vista. Seja o que for, faça da forma certa, não corra por atalhos. É sempre o que a gente sempre está falando aqui, que é a corrente do bem. Faça o bem, que você vai receber o bem, você vai ajudar as pessoas, alguém vai te ajudar também. E é a corrente do bem. Energia boa o tempo todo, é assim que acontece. Bom, Fernando, eu acho que a grande lição que a gente recebeu aqui hoje da tua presença, da tua visita, é que o agro ele não termina na colheita. Ele continua até a mesa de quem consome. A gente fala aqui muito dos setores produtivos, do plantio da soja, do milho, da cana, da construção de silos, de como que a gente trata essa infraestrutura para esses produtos, né, nesse setor primário. Mas hoje você veio aqui para dar uma nova visão para a gente. Lá de como se produz, de como que se chega na porta da fábrica, da indústria, e como é que você trata aquilo ali dentro, e como que você cuida da vida de pessoas. Então, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Eu sei que você deixou seus compromissos para vir aqui bater um papo com a gente nessa 1 hora aqui. E eu queria que você deixasse o teu contato, se você quiser, o LinkedIn. Claro, Para quem quiser falar com você, por favor, te procurar para tirar dúvidas. Eu tenho certeza que vai aparecer uma enxurrada de gente lá. Vai ser um prazer. Então, meu LinkedIn, vocês conseguem me achar pelo meu nome, Fernando Giansante, né? Ou colocar Fernando Grano Alimentos, vão me encontrar também. Podem também seguir as páginas da própria Grano, se quiserem direcionar alguma questão, para mim vai chegar, ou pelo Instagram, ou por algum outro meio, vai chegar até mim. Então, fiquem à vontade, mas podem me buscar. Fernando Giansante, Grano Alimentos, vocês vão me encontrar de alguma forma. E eu vou ter o maior prazer em poder auxiliar, e se estiver dentro das minhas... meu alcance, né? Vamos chamar assim. Eu tenho certeza que você vai dar um jeitinho. Pessoal, a gente conversou aqui hoje com o Fernando, da Grano Alimentos. Esse rapaz que anda de metrô, é um exemplo de sustentabilidade. Ele anda de metrô. Melhor coisa, pô. São Paulo, pô, tá louco. Andar de carro em São Paulo, não, metrô. E como ele disse no começo, ele começou em suas atividades passando por CFO, cuidando da parte financeira, e disse que CFO não é amigo de ninguém, ele está provando ao contrário. Era o CFO do bem. O CFO do bem. CFO é sempre um cara mal-humorado, tudo que pergunta ele fala, não dá, né? Cuida das finanças de qualquer grande companhia, ou média, pequena também. Mas, enfim, pessoal, gostou? Curte, compartilha, passa para o amigo, para a família, assiste novamente. Aguarde o próximo podcast, que a gente também vai trazer outra super personalidade aqui. E eu deixo aqui o meu grande abraço para vocês e até a próxima.